amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto bem interessante aqui, um artigo que saiu no site Genera sobre o tema: o que comemos tem o poder de influenciar nossa genética? Então é um assunto que eu achei bem interessante, porque existe aí uma parte da ciência que estuda essa área, né, da relação do que comemos, né, como isso influencia no nosso DNA, e como vamos ver aqui, né, as frutas, legumes, verduras, enfim, tudo, os seres humanos possuem DNA e não existe vida sem o DNA. Então, antes de ler esse artigo, eu gostaria de colocar vocês para pensar, assim como eu me coloco para pensar também, a respeito de como esses alimentos, né, como os alimentos que temos à nossa disposição, hoje em dia transgênicos, né, como esses alimentos modificados geneticamente, como eles se relacionam com o nosso DNA, como o DNA desses alimentos se relacionam com o nosso DNA. Então, o artigo diz assim: o biólogo doutor em genética de micro-organismo do Instituto de Tecnologia de Alimentos e tal, Ayrton Vialta, afirma que o DNA está presente em todos os seres vivos, sejam frutas, legumes, verduras, animais ou seres humanos. Sem DNA não há vida, ele está em tudo que comemos, revela. A ciência que estuda essa área é denominada nutrigenômica. Os dados obtidos vêm de encontro com a frase somos aquilo que comemos. Isso porque fica cada vez mais evidente que certos genes podem funcionar de maneira diferente em cada organismo, de acordo com os fatores aos quais somos expostos. A alimentação possui um importante papel na regulação da expressão genética, ou seja, a forma como nos alimentamos pode influenciar no funcionamento de nossos genes. Atualmente, já sabemos que o que comemos pode influenciar nosso DNA de diversas formas, inclusive de forma persistente e herdável. Ou seja, né, os nossos netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, eles podem herdar aí alguns traços do nosso DNA, né? Então, os alimentos que comemos, eles possuem DNA e eles se relacionam com o nosso DNA, né? Tem uma área aí da ciência chamada engenharia genética, que é uma área que estuda aí a genética e como ela pode ser desmembrada. Então, eu acredito que essa área da ciência nutrigenômica, né, ela também é usada pela engenharia genética, seja para alcançar o objetivo de causar mais doenças, seja com o objetivo de modificar nossas futuras gerações. Então a gente vê aí a responsabilidade que nós temos quando nos alimentamos, porque essas expressões genéticas que nós possuímos, aí esse nosso DNA se relacionando com o DNA das frutas, legumes e animais que nós comemos, eles podem ser passados para as nossas futuras gerações. E uma pergunta que fica é: o que esses alimentos transgênicos que nós consumimos, quando vamos lá no mercado, tem, né? Por exemplo, no trigo tem lá o Tzinho de transgênico, modificado geneticamente. Então, como esse alimento é modificado geneticamente, esse alimento transgênico, ele se relaciona com o nosso DNA. O que ele causa em nós ou nas nossas futuras gerações. A gente costuma muito falar que quando a gente vê uma pessoa deficiente, né, com algum tipo de deficiência, a gente costuma falar: a natureza de alguma forma errou, houve um erro ali. Mas será que houve? Será que a natureza ela erra? Será que realmente houve um erro? Ou o antepassado dessa pessoa, que hoje em dia apresenta um tipo de deficiência genética, né? De nascença, como falamos. Será que o antepassado dessa pessoa não se relacionou, por exemplo, com um parente próximo, com um primo? Ou será que esse antepassado dessa pessoa não, por exemplo, não consumiu carne, né? Porque como vamos ver aqui agora, a carne ela é albina, né? É muito difícil você encontrar um animal
que têm a pele escura. É muito difícil. A carne animal, né, a pele animal, ela é albina. Os animais, eles têm a pele branca, eles são albinos. E como vimos já aqui, né, diretamente falando das pessoas brancas, né, a gente viu que a pele branca é albinismo, e albinismo é uma doença, né? Os próprios brancos, né, denominaram o albinismo como uma doença. Então, animais albinos, eles não, eu não vejo muito sentido do ser humano consumir animais albinos, já que geneticamente, né, o animal ele é inferior a nós e também tem essa questão do albinismo. O albinismo não é algo bom para o ser humano, não é? Imagina você consumir uma carne albina, você consumir uma fruta podre. Você consumiria uma fruta podre? Não consumiria. Ninguém consome uma fruta podre. Então, é essa relação que eu quero fazer, sabe? Para os nossos antepassados, né? Falam que eles comiam carne. Será que essa carne que eles comiam era para eles comerem realmente? Será que essa carne que o ser humano consome, essa carne branca, albina, deficiente, será que isso de alguma forma se relaciona com o nosso DNA, causando, por exemplo, o albinismo? Pessoas brancas são albinas. Então tem lá, né, os animais albinos, nossos antepassados pretos, começaram a comer carne albina, carne de animal, o DNA desses animais se relacionaram com o DNA dos nossos antepassados, e aí começou a surgir o vitiligo. Aí depois do vitiligo, isso avançou, né, continuaram comendo carne albina, carne deficiente, isso se avançou para pessoas brancas, né, isso se tornou algo genético, realmente se tornou algo aí genético, né, algo herdável, né, branco com branco, sai branco, e assim, né, passou, ao invés do vitiligo, que é uma manchinha que aparece, vai, consumindo o seu corpo todo, isso já passou já para algo genético, né, albino com albino, nasce outro albino. Então é interessante, pessoal, achei bem interessante. Eu percebi que a carne que a gente consome, seja de porco, seja o gado, boi, né, e galinha, frango, são animais brancos. Por que não pretos? Não que isso mude, né? Enfim, mas ali o animal preto ele está mais próximo, ainda é albino, né? Por baixo do pelo preto ele é albino, mas assim, é bem menos modificado. Mas ainda assim eu acredito que se relaciona com o DNA do ser humano, né? E pode causar algo aí, né? Seja o vitiligo e posteriormente albinismo, né? De geração a geração. Então, por que esses animais são brancos? Por que brancos e não escuros? E aqui nós vemos que esses animais realmente são albinos, olha só. A galinha é depenada, o porco é visivelmente albino, né? E temos animais aí originais, vamos dizer assim, com o javali, né, que é o parente do porco, é um porco selvagem, mas ele já tem a pelagem escura, né, é mais ali, mais original, tem a pelagem escura, tem a galinha de cana preta, tem o boi preto, e porque nós consumimos, né, aí porco branco, boi branco, frango branco. Qual é o objetivo da indústria de fazer a gente consumir essa carne? E de fazer a gente consumir carne, né? Será que o objetivo aí é para tornar as pessoas pretas cada vez mais brancas? Porque o branco já é branco mesmo, né? O albino já é albino, então vai ficar mais. Não vai ficar mais albino, mas e o preto? O preto consumindo essa carne doente, né? Essa carne albina. Como que essa carne albina vai se relacionar com o DNA do homem preto, da mulher preta? Né? Então fica aí a pergunta. É aí uma pecinha desse quebra-cabeça enorme que a gente tenta montar. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre esse tema, dessa observação, né? Aí misturando um pouquinho de conspiracionismo com realidade, né? É uma coisa observável.
A ciência é algo observável, né? Enfim, ela está aí e tem como a gente ligar as peças. Ciência de laboratório, que só acontece em laboratório, a gente não sabe exatamente como aconteceu. Eu acho meio estranho, sabe? A ciência natural a gente pode observar, né? A natureza ela deixa rastros, né? E foi através desse rastro do homem negro se tornando branco que a gente sabe a origem do homem branco, ou seja, o homem branco é albino do homem negro, né? Foi esse rastro aí que a natureza deixa, né? Pessoas pretas se tornando brancas. Então, através desses rastros, a gente vai ligando, né, os pontos e formando aí um pouquinho desse quebra-cabeça enorme. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, essa relação do consumo de carne albina, carne branca, com nós, seres humanos melaninados, o que isso pode afetar, ou se vocês têm outra visão. Então, acho muito interessante vocês deixarem a visão de vocês, tá? Porque aí a gente vai ligando um ponto no outro, né? Talvez eu não observei um ponto e vocês aí observaram um ponto. E eu acho legal e interessante. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse artigo, né? O que comemos tem o poder de influenciar nossa genética, para vocês lerem. E lembrando que, né, pessoas brancas não são 100% verdadeiras, né? Esses artigos, a gente não sabe exatamente. Pode ser muito mais, como posso dizer, muito mais grave, sabe? Porque eles falam, influencia, mas não sei lá o que sei lá, eles meio que dão uma amenizada. Então fica meio que aquilo, né? Mas também não é muito. Então, assim, a gente precisa ficar ligado que a ciência, ela não é muito verdadeira, né? Ela ali também manipula alguns dados, algumas informações. Então é importante ficar atento. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.